Olá, querida e querido, você está no movimento Consciência Hebraica. E hoje no nosso Consciência Hebraica é dia especial, é dia de os fundamentos do conhecimento. Nós estamos no primeiro tema, que é a iniciação crística, a imersão, o batismo, já no 9º episódio desse curso, na data de 6 de setembro de 2022. Esse Fundamentos é uma série em que nós vamos ver as raízes do conhecimento hebraico no Evangelho de Jesus, de uma maneira que você nunca imaginou. E agora estamos vendo a iniciação crística, o batismo. O Consciência Hebraica, você já sabe, ele é um movimento que busca o olhar original de Jesus sobre a espiritualidade humana sem influência greco-romana. Nessa série nós vamos aprofundar os temas mais importantes. Oferecemos o nosso jato para você e desejamos a você as boas-vindas nesse que é o nosso tema, João, o imersor, auge da lei, profeta e sacerdote. Seja bem-vindo. Se você está se iniciando como discípulo de Jesus ou se você já se batizou, mas quer saber com bastante profundidade o que significa a imersão, o símbolo do batismo, você está no lugar certo. Assista aos temas anteriores, vá no nosso canal do YouTube, Consciência Hebraica, procure a playlist Fundamentos do Conhecimento e ali você vai ter esse nosso primeiro tema. Vamos aqui ao nosso tema de hoje, fazendo alguns comentários iniciais. Nesses comentários, vamos fazer a pergunta: por que é tão importante compreendermos a vida de João para falarmos do batismo? Jesus diz que João é o maior ser humano nascido de mulher. Bom, você sabe, Israel foi escolhido não em detrimento da humanidade, a favor da humanidade. Propósito da divindade, Gênesis 1:26, fazer um ser à sua imagem e semelhança. Método para isso, propósito e o plano da divindade, separar um povo através da eugenia, da genética crística, você produzir um primeiro ser humano. Por isso as imensas árvores genealógicas e a circuncisão que marca ali a área genética do povo de Israel. Dentro desse processo surgiram homens maravilhosos e coisas terríveis também. Se você acompanhar a genética de Jesus nesse curso que nós temos aqui, uma outra série chamada Amanhecer da Consciência Hebraica, você vai ver toda a história genética de Jesus. Agora, desse processo todo, horizontalmente, no sentido natural, João é o resultado mais impressionante do sistema físico, emocional, mental, espiritual, humano. Por isso que ele é apontado por Jesus como o maior homem já produzido nessa qualidade. João divide o monumental trabalho feito pela lei e seu resultado. O resultado da lei, o que é? O Messias, dando início a uma nova era do amor e da graça que o Messias vai inaugurar. Como sacerdote e profeta, João revelará o verdadeiro rei, o verdadeiro sacerdote e o verdadeiro profeta, o único rei, sacerdote e profeta da humanidade. O hebreu Yeshua HaMashiach, o Messias, não só para Israel, mas para todos os povos. A João é passado, Deus lhe transmite o ritual da iniciação, do batismo, da imersão, que inaugura um novo fenômeno na evolução humana, a passagem do animal hominal, alfa, alma vivente, para o hominal, ômega, espírito vivificante, Elohim. Olha, é bom você entender isso que está no centro do batismo, Pouca gente compreendeu de fato o que o batismo significa. Muita gente fala, é para tirar pecados. Jesus se batizou, não tinha pecados. Mas ele obedeceu. Sim, ele obedeceu, claro. Mas por que ele obedeceu? Qual é o sentido do batismo? Ainda as explicações não estão completas. E aqui, então, é importante você entender isso. Olha, nós começamos lá no Gênesis como animal, na condição animal. Mas nós temos um potencial diferente, que é o hominal, que nenhum animal alcança. Por que o animal não alcança? O hominal, ele é espiritual, nenhum animal é espiritual. Então aqui o animal, ele é alma vivente. Nós também somos alma vivente.
Aqui por alma está entendido a parte do intelecto e das emoções. Tá? Então, animal, hominal, que é a parte espiritual do homem, alfa, ou seja, estamos na condição inicial, né? Início, a primeira letra do alfabeto grego, alfa, alma vivente, ou seja, a condição de alma vivente, a vida não está dentro de nós no sentido de ser produzida, né, em nós. Nós temos um impulso inicial de vida e nós precisamos arrancar a vida de algo para continuarmos vivos. Isso é alma vivente. Né? Por isso que nós temos toda essa instrumentação biológica, né, de alimentação, de caça, de retirar a vida de outras coisas. Eu sou vegano, vegetariano. Bom, você vai ter que tirar a vida de um trigo, de um pé de alface, de qualquer coisa. Sem retirar a vida de algo para que você continue vivo, você não permanece. A tua vida se esvai e termina. Né? Então, essa é a condição alma vivente. Já espírito vivificante, a vida não vem mais de fora em nenhum sentido. Você não depende de temperatura, pressão, de nenhuma atmosfera, de alimento, de nenhum tipo, nada. A vida vem da divindade para fora. Quem se tornar espírito vivificante, a vida vem de dentro para fora. Maravilhoso, né? Não vamos depender desse mecanismo todo aqui. Então, animal que nos diferencia, hominal, parte espiritual, mas nascemos lá no Gênesis como alfa, na condição alma vivente, parecido com o animal, mas Jesus, por exemplo, já é um hominal, que é o último estágio aqui, já não mais animal. E ele é ômega, já não é mais alfa, chegou no auge dessa evolução, como espírito vivificante, não mais alma vivente, a vida dele vem de dentro, porque ele é um Elohim, ou seja, a palavra Elohim é usada no Gênesis, né? Lá você tem o termo para Deus, é usado o termo Elohim, e lá ele diz, façamos um ser à nossa imagem e semelhança. O M, né, transliterado do hebraico, é o plural, como o nosso S aqui no português. Então, você tem Elohim, que é a palavra deuses. Então nós, claro, filho de peixe, peixinho nós sermos gerados à imagem e semelhança de Deus, seremos Elohim. Jesus já é, por isso que ele tem essa qualidade maravilhosa e é chamado o Filho de Deus. Então, esses são os motivos para nós compreendermos a vida de João. E vamos iniciar com as profecias sobre o embaixador do Messias. João demonstra consciência de seu papel e missão. Em João, evangelista, né? Vamos fazer aqui, é bom e importante, você que não lida muito com a Bíblia, entender que há o João, que é apóstolo de Jesus, né? Chamado João o evangelista, porque ele escreve um evangelho, e há o João o imersor, que é primo de Jesus e que é quem batiza Jesus. São dois Joões diferentes, aí, Joãos diferentes. Dois Joãos diferentes, né? Um João é o João que escreve o Evangelho, que nós vamos ler agora a passagem, e outro é João o imersor, primo de Jesus, que é João, chamado João o Batista. Então, no Evangelho de João, primeiro capítulo, ele vai falar sobre João o Batista assim. E esse é o testemunho de João quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: então que? És tu Elias? Olha, aqui começa uma primeira confusão, né? Nessa pergunta, és tu Elias? Né? O que eles estavam querendo dizer? Elias tinha sido arrebatado, né, transladado lá nos profetas pré-messiânicos, né, lá atrás no tempo. Então, eles estão com isso sugerindo que João teria voltado, entrado no corpo deste João, né, ou se materializado como um outro homem chamado João. Então, primeira confusão, que não é correta.
Depois outros podem dizer, olha, aí está a teoria da reencarnação. Então, Elias teria entrado lá no útero de Isabel, a mãe de João, e teria nascido de novo como João Batista. Também incorreto. Você vai ver que João não dá lugar para nenhuma dessas teorias, ele é bem claro em dizer, e nós vamos explicar por que ele é chamado daquele que vem como Elias, né? Como Elias, você vai compreender isso. És tu Elias? E ele disse, não sou. Então é peremptório, é firme, é claro, né? Não sou. És tu o profeta? Olha, aqui a gente vê a confusão, a falta de conhecimento das Escrituras. Aqui são escribas, fariseus, gente que deveria conhecer bem a palavra, né? Mas eles não tinham discernimento. Moisés, lá no Pentateuco, ele vai escrever algo assim. Então Moisés diz assim, o Senhor vosso Deus levantará do meio de ti e do meio dos teus irmãos um profeta semelhante a mim. A alma que não ouvi-lo, essa morrerá. Ora, de quem que Moisés está falando? Do Messias, do Cristo. A palavra Cristo é a mesma palavra para Messias. Eles acabaram criando dois personagens, que haveria o Cristo ou o profeta. Vê que eles perguntam para João, você é o Cristo? Ele diz não. Você é o profeta? Ora, confusão deles ao lidar com as Escrituras. O profeta, que Moisés se refere, que é semelhante a ele, que a alma que não ouvi-lo morrerá, é Jesus, o Messias. Então, aqui João também vai dar uma resposta claríssima. Observe bem. És tu o profeta? Não um profeta, né? O profeta respondeu não. Disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Disse, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. Olha, então, João vai pegar um texto de Isaías e ele vai demonstrar com isso, é muito importante essa afirmação de João, para que nós saibamos que ele tinha plena consciência do papel dele. Como profeta, ele recebeu a revelação clara de quem ele era. E ele usa então essa passagem dos textos pré-messiânicos do profeta Isaías, que aí nós vemos então a ligação entre os textos do Antigo Testamento com o Novo Testamento, ou seja, como as profecias se cumprem, como elas se realizam. Isso é maravilhoso, importante, né? E aqui ele demonstra total consciência do seu papel. Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho, como disse o profeta Isaías, ou seja, preparai o caminho. Então, ele é aquele que vai clamar, ganhar a qualidade e vai apresentar o caminho, o Messias, né? O caminho aqui é o Messias. Ele vai preparar o povo para que o Messias seja recebido pelo povo, né? Olha lá o verso em Isaías 40, agora do próprio Isaías, está escrito, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Olha lá está o termo endireitai, né? O preparai, que também dá um bom significado, né? Completa o termo, né? Endireitai-o no ermo, vereda ao nosso Deus. Todo vale será exaltado, todo monte e todo outeiro será abatido, e o que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará. Aqui está o maior problema da humanidade, né? Porquê das trevas, o porquê do mal, o porquê da doença, o porquê da pobreza, o porquê da miséria, o porquê de tantos problemas, né? Então, estudando aqui no Consciência Hebraica, lá no Amanhecer da Consciência Hebraica, em outros textos, você vai ver isso com profundidade. Nesta série mesmo, nós vamos ver um tema chamado A Origem do Mal, a Origem das Trevas. Mas nós vemos que tudo isso não foi algo que saiu do controle da divindade, que ela não tinha previsto, que a pegou de surpresa, né? Isso pode ser um nível
mais simples de entendimento, que a gente até compreende, mas num nível mais profundo não dá para admitir isso. A divindade é onipotente, onipresente, onisciente, onissapiente, onipotente, enfim. Então, o mal foi uma necessidade para a geração do arbítrio do ser humano, para que o ser humano pudesse chegar a Elohim, a se tornar filho da divindade. Era necessário o conhecimento do bem e do mal. E agora é chegado, então, as primícias, né? Uma vez que todo esse processo está em andamento, agora é chegado o clímax desse processo. Por quê? O Messias será aquele que completará o sentido da vida humana, irá responder a essa inquietação, a essa frustração, a todos esses problemas gerados na existência, porque todos eles eram necessários para que nós fôssemos gerados à imagem e semelhança da divindade. E o próprio Messias é resultado de todo esse processo. Então ele está dizendo, olha, vai chegar o momento, é chegado o momento através do Messias em que tudo se acerta, né? Em que toda a contrariedade, tudo que foi em sentido contrário, vai ser compreendido como necessário, como importante para a realização máxima do Messias e de nós também, né? Então, quem é que vai poder dar esta síntese, essa compreensão profunda e essa paz interior que nos faz enfrentar tudo isso e tirar o terceiro resultado, né? Entre a luz e entre as trevas, que é chegar a Filho de Deus. Agora chegou, agora o Messias será apresentado. Então, essa voz que clama no deserto, que é João, agora vai apresentar aquele que é a solução para todos os embates desta vida humana. E é o que está escrito aqui, ó. Voz que clama no deserto, preparai o caminho, endireitai no ermo vereda, caminho ao nosso Deus. Então, é chegada a hora em que o vale terá sentido, será exaltado. O monte que está para cima será abatido, ou seja, vai haver um nivelamento. O que é torcido vai se endireitar e o que é áspero vai se aplainar. Então, se você tem confiança no Todo-Poderoso, se você conhece Yahvé Elohim Adonai, se você descobrir o Messias, se você viver a experiência com o Ruach Kadosh, o Espírito do Messias dentro de você, tudo será endireitado, aplainado, tudo será suavizado, a tua vida vai ganhar sentido, significado, família, trabalho, tua existência temporal aqui no planeta Terra, tudo isso ganha sentido, ganha prazer, ganha alegria, ganha um resultado maravilhoso. É isso que está nos revelando e que João compreendeu. Vamos continuar? As profecias sobre o embaixador do Messias. O motivo da ênfase dada por João em sua palavra. Olha, a palavra de João era forte, a palavra de João era determinante, a palavra do João, o imersor, era decisiva, né? Ele via com clareza o que estava para acontecer nos séculos dos séculos. Ele recebe essa visão. Nós vamos ver as passagens agora que mostram porque que João tinha toda essa energia poderosa, porque o que ele via, ele precisava alertar o povo. Você vai compreender isso agora junto com João. Olha lá, Malaquias capítulo 4, aqui, profecia sobre João que ele mesmo compreendeu. Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha, e o dia que está para vir os abrasará. Olha, aqueles que estão escolhendo a morte, aqueles que estão escolhendo a transgressão, o erro, o pecado, uma vida sem sentido e significado, aqueles que estão negando o sentido da vida, aqueles que estão negando a unidade com o Criador, o caminho do amor, o caminho da vida, o caminho da luz, o caminho da virtude, o caminho da bondade, o caminho do amor. Eles estão escolhendo as trevas, estão escolhendo a morte, estão escolhendo a palha diante de um processo que será de fogo. Isso vai dar certo? Pode dar certo? Não vai dar certo. E é isso que a profecia está anunciando. E aqueles que puderem ouvir vão sair fora disso através do Messias, né? Não vão precisar viver isso. Mas olha aí o que a palavra diz. E João compreendeu tudo isso. O dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte
que não lhes deixará nem raiz e nem ramo. Ó, nem raiz, que é aquilo que dá vida, e nem ramo, significa então segunda morte. Então, do que a profecia está tratando? Não da primeira morte, que todo mundo vai morrer aqui em tempo e espaço. Está falando de uma outra morte que está lá em Apocalipse, você pode pesquisar aí, você vai encontrar a segunda morte no Apocalipse, que é a morte espiritual, a morte da essência, o desaparecimento definitivo da individualidade humana. Então, isso é triste, mas quem escolher morrer, quem não escolher a vida, quem não escolher se alinhar com a realização da vida, automaticamente está fazendo a escolha da morte. Ah, mas eu quero ficar em cima do muro. Meu amigo, em cima do muro já é do lado de lá. Não tem opção, essa opção não existe. Não tem PSDB aqui nesse processo. Aqui é de um lado ou de outro. Mas para vós, os que temeis o meu nome, aí sim nascerá o sol da justiça. Olha aqui, a palavra justiça representa harmonia, tá vendo? O mesmo sentido da outra profecia. E também a cura. Ó. Cura, então toda doença vai encontrar cura, sim. Para todo mal, a cura, sim, é verdade. Para aqueles que estiverem nessa frequência, nessa dimensão, desejarem isso. Trará nas suas asas e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés. Olha, pisareis aqui não é no sentido de nenhuma vingança, né? A palavra, quando é usada assim, vingança, o dia da vingança do Senhor, não é que Deus quer se vingar das pessoas. É o dia da resultante. Você escolheu a vida ou escolheu a morte? Você pega lá o texto de Deuteronômio, né? 30, você vai ver, 30, 32, você vai ver a divindade dizendo, meu filho, olha, eu criei a vida e criei a morte, eu criei a bênção e a maldição, escolhe a vida para que você viva. Se você escolher a morte, se você escolher a maldição, eu não vou poder fazer nada, porque é a tua escolha, eu não posso criar um robô, você tem que escolher. Né? Então, por que estará nos nossos pés? Porque vai ser dissolvido na segunda morte. Né? Cinza fica embaixo, nos pés. Né? Naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que mandei em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Então, ele está aqui nos demonstrando, um minutinho aqui, tocou o alarme aqui. Está demonstrando que haverá uma consequência de todo esse processo. Né? Olha, observe bem aqui o texto, você vai ver a compreensão disso. Vamos voltar aqui, ó. Eis que eu vos enviarei, né? Quando ele fala, claro, né, estatutos e juízos, é o que eu disse lá em Deuteronômio, eu criei a vida, mas também, se você não escolhê-la, eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Quer dizer, o profeta Elias, né, é alguém que será enviado no espírito de Elias, na mesma qualidade do profeta Elias. É isso que nós vamos entender. Não que Elias vai reencarnar, não que Elias irá descer do céu e voltar, né? Não é isso. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. É interessante, né? Normalmente, os pais são colocados como assim, ponto de sabedoria, e é os filhos que se convertem aos pais, né? Normalmente é assim. Mas aqui há uma inversão, você percebeu? Ele diz que vai converter o coração dos pais aos filhos, né? Então, o que é a novidade? O filho representa a novidade. Que novidade é essa que os pais vão buscá-la? Falando do Messias, está falando da graça, está falando de um fundamento novo que será lançado em Israel. E, evidentemente, também conserva a sabedoria o coração dos
filhos a seus pais. Por quê? Porque aqui é prudência, sabedoria. Os pais representam a prudência e a sabedoria que também existe na nova aliança, no Messias, para que não venha e fira a terra com maldição. Em Mateus 11, olha o que Jesus fala. Se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos, ouça. Se você for pegar o texto de Mateus 11, 14, você vai ver que Jesus está falando de João. Então ele está dizendo, olha, o Elias que estava prometido vir, na verdade é João, porque João vem na qualidade do profeta Elias, no mesmo espírito de Ave Elohim Adonai que Elias tinha. Elias é o símbolo dos profetas hebreus, ele é o príncipe dos profetas hebreus, ele representa o fenômeno da profecia, e João é o auge desse fenômeno. Então não há aqui reencarnação, não há aqui volta de alguém num corpo diferente, de Elias ter entrado lá no útero de Isabel. Isso tudo é uma versão distorcida do que o texto nos coloca. Nasceu um homem chamado João, ele foi instruído, você vai ver na vida dele, ele ganha a qualidade de Elias. Ele é o maior dos expoentes. Elias era o príncipe dos profetas, mas João vem numa qualidade superior a Elias, na mesma qualidade de Elias, mas com uma situação diferente, porque ele irá iniciar o Messias, a maior glória de todos os profetas. O que mais os profetas hebreus desejaram? O Messias. E João é esse homem, profeta, que vai iniciar o Messias. Então, continuando, né? Está entendendo agora um pouco de onde que João alimenta o seu espírito, a compreensão que ele tem das coisas, né? Está percebendo? João reflete a mesma qualidade e consciência do príncipe dos profetas. Olha o que está escrito. Atos 2, uma diferença maravilhosa do texto de Atos. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Olha o texto aqui anterior, vou voltar para você ver. Eis que vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ora, por que num texto está terrível e no outro texto está glorioso? Né? Bom, é simples a gente compreender. Né? Para os gerados à imagem e semelhança de Ave Elohim Adonai, como filhos de Deus, o dia é grande e glorioso. Né? Para aqueles que escolheram a vereda da morte, a vereda do tempo, vai ser um grande e terrível dia, porque é o dia do dissolvimento da individualidade deles, que será a segunda morte, né? O lago de fogo e enxofre. Então, vai ser um grande e terrível dia e não um grande e glorioso. Então, vamos ficar aqui no grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha que coisa linda, né? Cristificação em liberdade, em graça, em abundância, né? É só você invocar, é só você chamar, é só você querer, é só você se dispor, está à disposição. Olha que coisa linda, né? Todo aquele que invocar, não faz distinção de classe social, de dinheiro, de posição, nada. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será cristificado. Salvo aqui é liberto da segunda morte, que é a morte da essência humana. Olha em 2 Reis 1, aqui o verso 1, capítulo 1, né, verso 7, que está escrito assim. E ele lhes disse, qual era a aparência do homem que veio ao vosso encontro? E vos falou essas palavras. E eles lhe disseram, era um homem vestido de pelos, com lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele, é Elias o tisbita. Este rei, quando deram a aparência do Elias, ele já sabia quem era pelas roupas, pelo traje. Porque Elias vivia nessa qualidade, ou seja, sem aparência exterior,
com roupas simples que representavam o povo, representavam o aconchego às pessoas. Ele não era uma pessoa que era um príncipe de profetas que estava distante da população, não. Ele estava ligado a gente simples, humilde, ligado ao povo de Israel, servindo ao povo de Israel. Esta qualidade é a mesma que João irá receber. Então você vai ver que as vestes de João, a qualidade de João é exatamente a mesma de Elias. Mateus 3. Este João tinha suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então, aqui você percebe a qualidade que João tinha, a inspiração de João, a mesma natureza. Então, João estava não misturado na sociedade, mas era uma pessoa que se espiritualizou profundamente, se afastando um pouco do meio social, até ele ganhar qualidade para vir para a sua vida pública. Suas vestimentas eram vestimentas simples. Existem muitos símbolos que as pessoas levantam com isso, colocam que o camelo era um animal imundo para os hebreus, então ele colocar pele de camelo era um tipo de afronta. Mesma coisa aqui do Elias, esse cinto de couro representando qualidades de João, sinceridade em torno dos lombos que sustenta a virtude e a qualidade humana, essa alimentação simples que João tinha. Tudo isso revela a qualidade desse homem, a transformação interior desse homem, João. Agora você vai acompanhar o nascimento de João. Ele é um nascimento cercado de coisas muito especiais. Vários princípios aí do Antigo Testamento vão estar presentes na vida de João. É como se João fosse um resumo, uma síntese maravilhosa de tudo que Yahvé Elohim Adonai, que o nosso Deus, o nosso Pai, fez lá com milhares de seres humanos. Então chega ali, você vai ver o nascimento dele, de João, de Zacarias e de Isabel, que são pais dele. Tem uma consagração maravilhosa. Isabel é estéril. Vários elementos de mulheres que geraram grandes homens no passado estão presentes aqui na vida de João. Nós vamos ver essa história. Além em Lucas 1 está escrito assim: houve nos dias do rei Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da turma de Abias, e sua mulher era descendente de Arão, e chamava-se Isabel. Então, aqui, se você quiser mais detalhes, pegue a nossa outra série, que é o Amanhecer da Consciência Hebraica, uma outra playlist. Ali a gente explica devidamente o surgimento de Levi, que era um filho de Jacó. A tribo de Levi vai ser separada só para o sacerdócio. Eram os homens que serviam no templo. Então, Zacarias é desta tribo, da tribo de Levi, que é chamado em Arão. Levi é filho direto de Jacó, Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó. Jacó tem um filho chamado Levi, um outro filho chamado José. Eles acabam vendendo José, lembra da história. Depois eles ficam no Egito 400 anos. Quando saem de lá é que surge Arão. E Arão é irmão de Moisés, irmão de Miriam também. Dessa família é que, da tribo de Levi, Moisés era levita, é que os sacerdotes são instituídos em Israel. Então Zacarias era descendente de Levi, de Arão e também a sua mulher. E ele era sacerdote. Ambos eram justos diante de Deus, andando irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos avançados em idade. Bom, aqui nós temos elementos maravilhosos. Primeiro, a fidelidade. Então, pessoas que compreenderam a divindade, que tinham um chamado à transcendência, procuravam obedecer, andarem
humildade, em dependência, em ligação com Yahvé Elohim Adonai, o Deus dos seus antepassados, né? E cumpriam irrepreensivelmente a lei, né? Então eles eram perfeitos, eram Messias? Não, evidentemente você vai ver que eles tinham falhas, né? Mas dentro do potencial deles, é isso que a palavra quer dizer, né? Que eles eram perfeitos, mas dentro do que eles podiam, eles cumpriam com a maior precisão a lei, eram dedicados em cumprir a lei. E tem um sofrimento muito grande, né? Se hoje ainda é um embaraço para algumas mulheres não poderem gerar filhos, né? Imagina há 2000 anos atrás o que era uma mulher ser estéril. Era uma maldição de Deus, né? E Isabel enfrentava tudo isso com uma qualidade maravilhosa, porque ela sabia do amor que ela tinha pela divindade. Ela compreendia que se não tinha gerado filhos para Zacarias, né? E Zacarias também a amava e acompanhava sua esposa. Então, esse sofrimento social, né, essa humilhação, ao invés de abatê-los, levou a uma qualidade ainda maior, que é o que o sofrimento real faz, né? Quando nós sofremos por mentira, ilusão, fantasia, bobagens do nosso ego, só vem sofrimento, raiva e violência. Mas se nós sofremos pelo que é virtude, qualidade, amor, sinceridade, realidade, por aquilo que é real e verdadeiro, então o sofrimento causa um resultado maravilhoso, nos torna humildes, nos amadurece, nos torna pessoas muito mais sensíveis, cristifica o nosso ser. Então o sofrimento pode ter esse papel, dependendo da atitude, do sentido, da direção que você der para ele, né? Se você der uma direção para o teu sofrimento telúrica, né, para a terra, aí vai vir ódio, ressentimento, mágoa, né, podridão. Mas se você pegar o sofrimento e colocar em Deus, pela virtude, pela alegria, pela paz, pelo amor, pela santidade, por tudo que é verdadeiro, então esse sofrimento vai tornar você uma pessoa muito melhor. Você precisa dar sentido ao sofrimento, isso está nas tuas mãos, né? E aí compreender a espiritualidade é muito importante. Isabel era estéril, ambos eram avançados em idade. Ora, estando ele a exercer as funções sacerdotais perante Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume do sacerdócio, coube-lhe por sorte entrar no santuário para oferecer o incenso. Olha, se você não conhece assim, a Bíblia, né, isso pode parecer um pouco confuso para você. Mas assim, havia uma tribo com milhares de pessoas que pertenciam a Levi e que eram separadas para servir no templo. Lá atrás, Davi separou em turmas, né, porque existiam movimentos que tinham que ser feitos no templo todos os dias. Por exemplo, o oferecimento do incenso era nas 2 viradas do dia, né? Ou seja, quando o sol está saindo, né, às 6 horas da manhã, quando você tem a passagem da noite para o dia final, né, é mais ou menos às 6 horas. E no final do dia, você tem também a passagem para a noite, o início, né, a transição, portal, né? Nesse momento, eram oferecido o incenso no templo. E existiam 24 turmas que Davi separou, da mesma tribo de Levi, e existiam ali milhares de sacerdotes que cumpriam aquela função. E para escolher alguém, era feito um sorteio, né? Eram lançados sortes. Sobre quem a sorte caísse, ia sendo feita a separação, e naquele ponto, naquele momento, existia a escolha daquele sacerdote. Então, muitas vezes, na vida de um sacerdote, isso acontecia uma vez, ou nenhuma vez. Podia ser que você nunca fosse escolhido para oferecer o incenso. Então, vê que assim, as sortes terem caído para Zacarias naquele momento, não foi coincidência, foi uma cristicidência, né? Nós chamamos. Então havia uma direção da divindade para que ele estivesse ali oferecendo incenso. Normalmente o sacerdote entrava sozinho ali,
para o oferecimento do incenso, as orações, e que o incenso fosse oferecido, e ali vai acontecer o que você vai ver em seguida na passagem. E toda a multidão do povo orava da parte de fora, à hora do incenso. Apareceu-lhe então um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, ficou turbado, e o temor o assaltou. Mas o anjo lhe disse: não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará a luz. Interessante, né? Então você pode imaginar quantos anos Zacarias orou para que a sua esposa tivesse fértil e pudesse engravidar, né? Para que ele tivesse um descendente. Certamente a vida toda de casado dele ele fez essa oração. Talvez não estivesse mais orando, né? Já tivesse desistido, lá não vai dar certo, né? Mas as orações sinceras nunca são deixadas de serem ouvidas, né? E aqui o anjo está exatamente revelando para ele: olha, a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João, e terás alegria e regozijo. Olha, já vem e dá um nome para aquela criança. Olha como era especial. Vê aí agora a questão do sorteio, né? Então, sinceramente, né, se você entrega a tua vida ao Criador, se você tem como Messias Jesus, não acha que mais nada na tua vida é obra do acaso, do azar, né, simplesmente de uma sorte fortuita, né? Queria te estimular, queria que você assumisse a posição de que tudo na tua vida é dirigido pelo teu Senhor, que o teu Pai, que te ama, vai encaminhar todas as coisas. E quando alguma coisa acontecer que você não compreender, e aquilo se confirmar e você se entristecer, entrega no altar de Deus, né? E fala: Senhor, tu conheces, que a tua vontade seja feita. Eu vou sofrer isso daqui, crendo que é a tua direção. Se você puder mudar aquilo e ele te der força, entendimento e recursos, mude. Mas se nada puder ser feito ao fim de todo o teu trabalho, ao fim de toda a tua dedicação, compreenda e receba, porque aquilo tem algum resultado para a tua vida. Converta o resultado daquele sofrimento, daquela dor, e lance-a no Messias e no teu Pai Celestial, e tudo vai ganhar sentido para você. Eu estimulo você a isso. E aqui Zacarias, olha, recebeu essa notícia maravilhosa, e aqui estava: se alegrarão com o seu nascimento, porque ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo desde o ventre. Olha, você que não conhece muito as Escrituras, né? Talvez você não saiba, mas há um voto lá nos textos pré-messiânicos, no Antigo Testamento, que fala sobre o nazireado, né? O voto de Nazireu, que era um voto de uma consagração extrema a Deus, né? Então, a criança que era realizado esse voto, ela não cortava mais os cabelos, né? Não raspava mais, se fosse homem, a barba, né? Esse voto de Nazireu levava a pessoa a não tomar nada que viesse da uva, do vinho, né? Nada fermentado, e tudo isso era colocado de uma maneira assim impressionante. Vou tirar o som aqui do celular. De uma maneira impressionante para consagração, para santificação. E o que a gente percebe aqui? É indicado para Zacarias, né, que o seu filho fosse um nazireu desde o ventre, fosse consagrado integralmente a Yahvé, a Jeová. E ele será cheio do Espírito Santo. Olha a qualidade de João, desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Por quê? Porque João é aquele que vai
mudar Israel, né? Israel estava 400 anos sem que nenhum profeta se levantasse. Olha que coisa. Imagina aqui no Brasil, por exemplo, durante 400 anos não tem nenhum jogador de futebol bom, né? Tudo perna de pau. Como é que seria a tristeza da nação brasileira, nem o espanto, né? Porque o pessoal que é ligado em futebol, lá em Israel, o futebol para Israel eram os profetas. Ficou 400 anos sem que Deus falasse. Silêncio de Deus. Então, quando aparece João, o maior de todos os profetas, de todos os tempos, né, no sentido da evolução possível ao homem, né, situando-se o Messias, foi um espanto. E João, com essa qualidade toda. Então, ele fez uma verdadeira revolução em Israel, e aqui então está sendo profetizado isso. Converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, irá diante dele no espírito e poder de Elias. Aqui está o sentido que eu vinha comentando com você. Ele irá no espírito de Elias, não é que ele é o Elias, ou seja, ele irá na qualidade de Elias, ele irá no mesmo entendimento, na mesma dimensão, na mesma unidade, né, de propósito, como o principal profeta de Israel. Então, é nesse sentido, ele irá diante dele no espírito e poder de Elias. Então, ele é realmente o Elias que havia de vir, mas não o profeta Elias, na qualidade do profeta Elias. Para converter o coração dos pais aos filhos, novamente aqui é o sentido de graça, né, de uma revolução, normalmente é dos filhos aos pais, e os rebeldes à prudência dos justos, a fim de preparar para o Senhor um povo disposto. Então veja que profecia maravilhosa o anjo coloca a respeito do trabalho de João. É isso que nós vamos ver, essa revolução incrível acontecendo, feita por João para preparar esse ritual incrível que é o ritual do batismo. E aqui, disse então Zacarias ao anjo: como tereis certeza disso? Pois eu sou velho e minha mulher também está avançada em idade. Olha, aqui nós vemos a dificuldade de Zacarias, né? Orou muitos anos, né? Depois viu se envelhecendo, a esposa, não tiveram filhos, né? Agora vem um anjo ali, né? Ele fala, mas acho que já passou, meu irmão, isso daqui não dá mais certo, né? Eu já envelheci, minha esposa também, mesmo com a visão, mesmo estando na casa de Deus, no lugar santo, né? O incenso era oferecido no lugar santo, mas o coração dele está desanimado, né? Você vê um homem de uma qualidade excepcional, então a gente vê, isso é humano, faz parte da nossa natureza, né? Ao que lhe respondeu o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado para te falar e te dar estas boas novas. Ou seja, você não está exercendo fé, né? Então você vai ficar mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo hão de cumprir-se. O povo estava esperando Zacarias e se admirava da sua demora no santuário. Quando saiu, porém, não lhes podia falar, e perceberam que tivera uma visão do santuário, e falava-lhes por acenos. E permanecia mudo. E terminados os dias do seu ministério, voltou para casa, e depois destes dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor nos dias em que atentou para mim, a fim de acabar com o meu opróbrio, né? Com a minha humilhação, né? Você imagina como Isabel sofreu de maneira terrível, né, da sociedade, sendo olhada como uma mulher amaldiçoada, como uma mulher que não tinha função, né? E ela então agora está com alegria, algo aconteceu, a luz maravilhosa de Deus iluminou a vida dos dois, né? Olha que passagem linda, né? Ora, no 6º mês, foi o anjo Gabriel
enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José. Olha, sexto mês de quê, né? Sexto mês a partir da concepção de João. Então, João, a Isabel, fica grávida. Passados 6 meses, Gabriel vai até esse endereço. Olha que coisa linda, né? É dado um endereço para ele mergulhar ali e ali encontrar Maria. Né? Então ele vai anunciar o nascimento do Messias. Então nós vemos o quê? Jesus é 6 meses mais novo do que João. João é 6 meses mais velho, nasceu antes. Né? E a Maria era parente de Isabel. Né? Então nós vamos ver isso daqui. Há um varão cujo nome, que está em uma cidade da Galileia chamada Nazaré, há uma virgem desposada, ou seja, né, já comprometida em casamento, com um varão cujo nome era José. E José era da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Ou seja, é linda essa expressão, né? Maria cheia de graça, né? Salve Maria cheia de graça, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir estas palavras, turbou-se muito e pôs-se a pensar que saudação seria esta. Olha, estamos diante da grande transformação, da grande revolução que vai acontecer para Israel depois de milhões de anos, de bilhões de anos do universo, de milhões de anos da formação, bilhões de anos da Terra, da formação do planeta, milhões de anos da formação dos seres humanos, e agora é chegado um clímax, né? No útero de 2 mulheres estão o resultado de milhões de anos de evolução. João será formado como príncipe dos principais profetas da humanidade, né? João é o maior profeta da humanidade, e ele então será formado no útero dessa mulher Isabel, que era uma mulher santa, né? Que guardava os princípios, os fundamentos da divindade, de Ave Elohim, Adonai, do seu povo Israel. E outra mulher, uma virgem chamada Maria, da tribo de Davi. Essa virgem também no útero dela, o fenômeno mais esperado e aguardado de toda a humanidade, será gerado um momento maravilhoso, admirável. Então disse o anjo: Não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus. Temos agora aqui João e agora Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Olha, preste bem atenção nas palavras do anjo, né? Então, se a genética de Jesus não importasse, né, se a genética de José e a genética de Maria não importasse, a saudação não seria nesta direção. Né? Davi, seu pai. Né? Então, aqui está mostrando a importância do processo genético para a formação do Messias. Dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente. Olha a transcendência aqui, ó. Sobre a casa de Jacó. Não é mais o reino horizontal, é o vertical. Não é mais o reino horizontal de Israel. É a realização de Gênesis 1:26. O ser humano gerado à imagem e semelhança de Deus. E o seu reino não terá fim. Então é o atemporal e o eterno. Aqui está revelado o Messias. Então Maria perguntou ao anjo: Como se fará isso? Uma vez que não conheço o varão? Respondeu o anjo: Virá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. E eis que também Isabel, muito bem,
Aqui eu vou fazer uma pausa, nós já passamos dos 50 minutos. Não perca o nosso próximo episódio, onde todo esse mistério vai ser revelado a você. Nós vamos entrar no desenvolvimento da vida de João e vamos acompanhar esse profeta maravilhoso. Nós somos o movimento Consciência Hebraica. Inscreva-se aqui no canal. Se você não se inscreveu, tem um sininho aí no YouTube, clique no sininho, deixe um like se você gostou do nosso vídeo, faça algum comentário, isso ajuda o canal, envie esse vídeo para alguém, né? Nós estamos ali no YouTube como Consciência Hebraica, mas também estamos no Telegram. Todo vídeo você encontra lá no Telegram, também Consciência Hebraica, é só você procurar a gente lá. Estamos no Instagram e Facebook, estamos melhorando as nossas redes, cada dia aí elas ainda precisam ser bastante melhoradas, mas você já encontra sinais nossos lá. Você também pode entrar em contato conosco, se você está em São Paulo, entre em contato aqui nesse telefone para fazer alguma pergunta. Nós temos vivências espirituais em São Paulo, você pode ser convidado a participar com a gente. Se você está por aqui, nós temos um endereço, você pode entrar em contato conosco. Nós desejamos que a vida infinita te dê grandeza de alma, de espírito, que você realize Gênesis 1:26, se tornando filho da Suprema Divindade. Que a vida infinita, que o Criador de todas as coisas esteja sobre você. Salem Aleikum, Shalom Adonai, que a paz do Altíssimo esteja sobre a tua vida. Até o nosso próximo encontro.